Bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, que desafia bastante o que a gente entende sobre linguagem, sobre a mente. Xenoglossia. Um nome complicado, né? Pois é, mas imagina só a cena. Alguém, do nada, começa a falar ou, sei lá, entender um idioma que nunca estudou na vida. Tipo, conscientemente, né? Parece coisa de filme, mas tem relatos disso há séculos. É verdade, não é algo novo. E para a gente tentar entender um pouco melhor, a gente está se baseando em várias fontes, sabe? Uma delas é um verbete bem legal da Enciclopédia Espírita Online, lá do portal Luz Espírita. É um material bem denso que tenta mapear esse fenômeno. Sim, eles fazem um bom apanhado histórico e conceitual. Exato. Então, a nossa missão aqui é meio que desvendar o que é mesmo a xenoglossia, como é que as diferentes linhas de pensamento tentam explicar isso, e a gente vai dar um foco especial na visão espírita, claro, e pensar um pouco no que um negócio desses pode significar pra gente. Nas implicações, né? Isso. E o ponto de partida já é curioso, porque esses registros aparecem assim desde muito tempo, né? Muitas vezes ligados a milagres, coisas assim. Uhum. E para os espiritualistas, muitos deles veem isso como uma prova forte da ideia de que a alma continua ou que a gente traz memórias de outras vidas. Ok, vamos tentar desmembrar isso então. Vamos lá. Para começar o básico, o que define a xenoglossia? Formalmente falando, essa capacidade, quase sempre involuntária, né, de usar uma língua, seja falando ou só entendendo, sem ter aprendido ela conscientemente, pelo menos não nesta vida. Exato. O ponto-chave é essa ausência de aprendizado conhecido na vida atual. E o nome, né? Xenoglossia foi criado por um médico pesquisador francês, Charles Richet. Sim, um nome bem descritivo. Vem direto do grego, né? Xeno, que é tipo estranho, estrangeiro, e glossa, que é língua, ou seja, a língua estranha. Faz todo sentido. E o Richet mesmo, naquele livro dele, o Tratado da Metapsíquica, ele fala disso. Ele menciona os casos que, segundo ele, e aqui eu estou adaptando um pouco o que ele disse, eram, assim, perturbadores. Mas ele não achava conclusivo, sabe? Ele era cauteloso, né? Ele via isso como parte dos fenômenos que ele chamava de criptestésia, uma percepção meio oculta, fora dos sentidos normais. Isso. Agora, essa manifestação, ela não é sempre igual, né? Não, de jeito nenhum. A pesquisa que a gente tem aqui mostra que ela pode aparecer de formas diferentes. Tem a chamada xenoglossia ativa. Ativa. Como assim? É quando a pessoa realmente fala o idioma desconhecido e com fluência, sabe? Uau! Aí tem a xenoglossia passiva, que é quando a pessoa de repente começa a entender aquele idioma sem nunca ter tido contato. Entendi. Uma é falar, a outra é compreender. Exatamente. E tem também a xenoglossia composta, que é quando acontecem as duas coisas. A pessoa fala e entende. Interessante essa divisão, ativo e passivo. Isso me lembra Allan Kardec, lá no livro dos médiuns. Ele não tinha uma classificação parecida para fenômenos assim de línguas. Acho que ele usou outro termo. Tinha sim, ele falava em médiuns poliglotas. Isso, poliglotas. Ele descreveu esses médiuns como sendo capazes de falar ou escrever em línguas que eles não conheciam. E ele dizia que eram bem raros. Ah, então ele já tinha mapeado isso. Sim, mas talvez o termo do Richet, xenoglossia, seja um pouquinho mais específico, né? Porque ele bota o foco justamente na estranheza da língua para o próprio médium. Um poliglota comum, bom, ele aprendeu as línguas. Verdade. A fonte até brinca um pouco, sugerindo chamar o médium poliglota do Kardec de xenóglota, para deixar claro que a origem daquela língua é desconhecida para ele. Xenóglota, interessante. E essa distinção toda é importante porque tem outro fenômeno que às vezes o pessoal confunde, né? A tal da glossolalia. Qual a diferença principal aí? Olha, o que é fascinante aqui é justamente essa separação. Na xenoglossia, a gente está falando de um idioma real, que existe, que outras pessoas que conhecem podem identificar, mesmo que quem está falando nunca tenha aprendido. Pense em alguém falando, sei lá, húngaro perfeito, sem nunca ter estudado. Certo, uma língua real. Já na glossolalia, a pessoa produz sons, sílabas, parece uma linguagem,
mas é na verdade ininteligível para todo mundo. Para quem fala e para quem ouve. Não bate com nenhum idioma conhecido. Ah, peguei. A glossolalia é mais aquele falar em línguas que a gente vê, às vezes, em cultos religiosos, né? Que o pessoal interpreta como sendo o Espírito Santo agindo. Exatamente. E aí que entra a confusão com Pentecostes, lá da Bíblia, né? Muita gente acha que Pentecostes foi glossolalia, mas pelo que a gente está vendo aqui, parece que não foi bem isso. Porque o relato, lá em Atos dos Apóstolos, diz que os apóstolos falaram e as pessoas de várias nacionalidades que estavam lá em Jerusalém entenderam. Cada um ouviu na sua própria língua. Ou seja, teve comunicação de verdade, teve utilidade, não era um monte de som sem sentido. Faz todo sentido. Teve um propósito comunicativo claro ali. Isso. E isso até casa com o que o apóstolo Paulo escreveu depois, né? Lá na carta aos Coríntios. Ele meio que valoriza a comunicação que dá para entender. Ele pergunta, de que adianta louvar em espírito, numa língua que ninguém entende? Não ajuda a comunidade, né? Se o cara do lado não sabe o que você está falando, como é que ele vai dizer amém? Exatamente. Ele já apontava a importância da inteligibilidade, essa diferença entre falar uma língua real, xenoglossia, e uma expressão que ninguém entende, glossolalia, já era notada lá atrás. Interessante. Então, se a gente pega essa definição mais clara, como é que uma corrente tipo a doutrina espírita, que estuda esses fenômenos mais diferentes, encara a xenoglossia? Bom, para o espiritismo, esse fenômeno, apesar de parecer bizarro para a ciência mais tradicional, não é visto como algo sem explicação. Ou é animismo ou é mediunidade. Animismo e mediunidade. Vamos por partes. O que seria o animismo nesse contexto? A ideia do animismo aqui é a seguinte. Em certos estados alterados de consciência, tipo um transe mais profundo, ou o que eles chamam de desdobramento espiritual, quando a alma se projeta para fora do corpo, Certo. a pessoa poderia acessar conhecimentos e habilidades que já estão lá, latentes, guardados no próprio espírito dela, coisas que ela aprendeu em outras vidas, em reencarnações passadas, inclusive idiomas. Peraí. Então, pelo animismo, a pessoa estaria puxando uma memória linguística de uma vida passada. Isso é bem fora da caixa para o pensamento comum, né? Com certeza desafia o paradigma materialista, mas se você pensar dentro da lógica da reencarnação, faz sentido, né? Se o espírito vai acumulando experiências vida após vida, por que não acumularia também o conhecimento de línguas? A xenoglossia anímica seria isso, essa bagagem espiritual vindo à tona. Entendi a lógica interna. E a outra via? A mediunidade? Na mediunidade, a explicação é diferente. Não seria uma memória da própria pessoa, mas sim a ação de um espírito de fora, um desencarnado, que conhece aquele idioma. Ah, um terceiro elemento entrando na jogada. Exato. Esse espírito usaria as faculdades do médium para se comunicar. Se for pela fala, que eles chamam de psicofonia, o espírito teria que manipular o aparelho fonador do médium, e isso é descrito como algo bem complexo, que gasta muita energia, sabe? Imagino. Se for pela escrita, psicografia, seria como se o espírito guiasse a mão do médium para escrever naquela língua. A dificuldade toda desse processo, segundo a fonte, sugere que isso não acontece à toa. A espiritualidade só usaria esse recurso em situações especiais. Para quê, por exemplo? Talvez para dar uma prova mais clara da comunicação ou para passar uma mensagem muito específica que só faz sentido naquele idioma. Algo que justifique o esforço extra. Isso me lembra uma parte do Livro dos Médiuns. O Kardec perguntou isso para os espíritos, né? Se um médium podia falar uma língua que não conhecia. Sim, ele foi direto ao ponto. Complexa, eu lembro. Primeiro, disseram que os espíritos usam a linguagem do pensamento, que é universal. E que para traduzir isso em palavras, normalmente eles usam o vocabulário que o médium já tem, porque é mais fácil. Exato, o caminho de menor resistência. Mas aí o Kardec insistiu, e os espíritos confirmaram que sim, eles podiam superar essa barreira do corpo físico e usar uma língua estranha para o médium, mas que era mais difícil, mais raro e só quando achavam útil. E o ponto-chave é que eles validaram as duas hipóteses que você falou.
confirmaram que o médium pode ter conhecido a língua numa vida passada, o animismo, Uhum. mas também que pode ser um espírito de fora se comunicando à mediunidade. Não era uma coisa ou outra, as duas seriam válidas. Exatamente, Kardec recebeu essa confirmação. E com base nisso, a visão espírita acaba classificando as formas como a xenoglossia pode se manifestar de um jeito até mais amplo. Não é só a pessoa falando ou escrevendo. Tem mais? Sim, eles consideram 4 categorias principais. Primeiro, a oral, psicofonia, que é o espírito usando a voz do médium. A mais comum, talvez. Ok. Segundo, a escrita, psicografia, o espírito usando a mão do médium, também bem conhecida. Certo. Terceiro, a voz direta, pneumatofonia. Aqui a coisa fica mais diferente. Uma voz seria ouvida no ambiente, mas sem usar a garganta do médium. Seria tipo uma materialização do som. Uau! E quarto, a escrita direta, pneumatografia, que seria uma escrita aparecendo direto no papel ou em outra superfície, sem ninguém encostar. Uma materialização da escrita. Nossa, essas duas últimas parecem bem mais raras ainda. Sim, são consideradas fenômenos de efeitos físicos ainda mais complexos e raros que os outros. Ok. Essas explicações todas, animismo, mediunidade, essas categorias. É bem interessante o arcabouço teórico. Mas como a gente sabe, a força de qualquer argumento sobre fenômenos assim geralmente está nos casos concretos, né? E as fontes que a gente viu trazem muitos relatos históricos, não é verdade? Sim, a documentação ao longo do tempo é bem vasta. Claro, sempre sujeita a interpretações, críticas, mas existe. O caso mais antigo e famoso, que a gente já até falou, é o Pentecostes, lá na Bíblia. Certo. Mas aí, avançando na história, a gente chega na segunda metade do século XIX, naquela época das chamadas mesas girantes. Foi um período muito fértil para esses fenômenos mediúnicos. E as nossas fontes dizem que a xenoglossia foi registrada bastante nesse período. E imagino que tenham casos individuais que ficaram famosos, né? Com certeza. Tem a médium suíça Helene Smith, por exemplo. Ela foi estudada por um professor chamado Theodor Flournoy. Ela não só falava línguas que não conhecia, mas algumas eram bem exóticas, tipo o sânscrito, e até o que o Flournoy interpretou como marciano. Marciano? Aí já parece ficção científica mesmo. Pois é, ele escreveu sobre isso num livro chamado Das Índias ao Planeta Marte. Foi um caso super polêmico estudado na época. Que doideira. E não foi só ele que investigou isso, tiveram outros pesquisadores importantes. Na Itália, o Ernesto Bosano dedicou livros inteiros só para xenoglossia, tipo o Xenoglossia, onde ele compilou e analisou dezenas de casos. Um livro só sobre isso? Sim, e na França, o Gabriel Delany contou um caso impressionante da filha de um juiz americano. Ela só sabia inglês e um pouquinho de francês da escola. Mas, de repente, conversava fluentemente em várias outras línguas por horas. E até o famoso criminalista Cesare Lombroso, na Itália, ele também registrou casos de xenoglossia em médiums que ele estudou, enquanto investigava hipnotismo e espiritismo. Até o Lombroso. Interessante. E o Kardec, ele mesmo documentou casos na Revista Espírita, né? Sim, tem um caso bem curioso que ele publicou. Uma menina inglesa com menos de 5 anos, que falava uma mistureba de línguas estrangeiras, mas tinha dificuldade com o próprio inglês. Que coisa estranha. E qual foi a explicação na época? A explicação que veio dos espíritos foi complexa. Disseram que era uma mistura de coisas. Uma lembrança de vidas passadas, onde aquele espírito talvez tivesse tentado criar uma língua universal. E a manifestação atual seria essa confusão de memórias. E que tinha um propósito ali, fazer o pessoal pesquisar mais a fundo a psicologia, a mente. Bem profundo, né? Nossa, bem complexo mesmo. E mais perto da gente aqui no Brasil, tem relatos também? Sim, as fontes citam médiuns conhecidos, como Chico Xavier e Divaldo Franco, como tendo tido manifestações de xenoglossia em algumas situações. E tem até um caso mais recente documentado em Blumenau, Santa Catarina. Um médium chamado José Araújo teria psicografado uma mensagem que foi assinada por um físico indiano, Hemendranath Banerjee.
E a mensagem veio com caracteres em hindi. Hindi. E o médium não sabia hindi? Ele afirmava que não conhecia nada da língua. É um caso que chamou a atenção na época. Uau! Olha, com essa quantidade toda de relatos, é natural que o pessoal tentasse achar outras explicações, né? Umas que não envolvessem espíritos, vidas passadas. Como é que a ciência mais cética, digamos assim, tenta explicar a xenoglossia? É aí que o trabalho do Bozano fica interessante de novo, porque ele não só juntou os casos, ele também analisou as hipóteses que tentavam explicar tudo de forma materialista, sem o lado espiritual. Ele listou umas 7 principais. 7. Quais seriam? A primeira, e talvez a mais comum, é a criptomnésia. A ideia de que a pessoa, na verdade, aprendeu a língua sem perceber. Ouviu quando criança, viu num filme, leu em algum lugar, e essa memória ficou escondida, cripto, e de repente volta. Memória oculta. Faz sentido tentar por aí. Qual outra? A segunda, telemnésia. Seria tipo uma clarividência telepática. O médium leria a língua direto da mente de alguém que está ali perto e conhece o idioma. Ok. Terceira, telestesia. Parecido, mas seria ler a informação à distância, tipo de um livro fechado que tem o idioma escrito. Essas já começam a ficar bem especulativas também, né? Sim. Aí tem a quarta, conversação com o subconsciente, mas para explicar os casos de voz direta, sugerindo que é uma parte da própria mente da pessoa falando. Quinta, memória ancestral, tipo uma herança genética da língua dos ancestrais. Genética da língua. Isso é possível? Bem improvável pela ciência atual, mas foi uma hipótese levantada. Sexta, a ideia de um reservatório cósmico de memórias, tipo uma nuvem universal onde tudo estaria guardado e a pessoa acessaria. E sétima, a hipótese do absoluto, uma conexão direta com Deus ou algo assim. Nossa, algumas dessas hipóteses parecem tão extraordinárias quanto a explicação espírita, né? Qual foi a conclusão do Bozano sobre elas? Ele achou que alguma explicava? Olha, é fascinante como ele tratou isso. Ele não só listou, ele pegou cada uma dessas hipóteses e bateu de frente com os detalhes dos casos que ele investigou. Ele argumentava, por exemplo, como é que a criptomnésia explica alguém falando um dialeto super específico e raro, com gramática perfeita e sotaque impecável, que talvez nem exista mais direito. Ou como telepatia explicaria detalhes históricos ou culturais corretos que nem as pessoas presentes saberiam. Bons pontos. Para ele, essas explicações mais simples não davam conta da qualidade, da profundidade do fenômeno em muitos casos. Por isso, ele acabou refutando essas hipóteses materialistas. Ele as considerou insuficientes ou, nas palavras dele mesmo, infantis e absurdas diante das evidências que ele reuniu. E isso levou a concluir de forma bem forte a favor da explicação espírita, vendo a xenoglossia como uma prova real da intervenção de entidades externas. Entendi. A análise dele foi tipo: as explicações normais não conseguem abraçar tudo. A complexidade de alguns relatos é muito grande. Mas, mesmo com essa conclusão dele e com o ceticismo natural que sempre existe, esse tema chegou a despertar algum interesse acadêmico mais formal? Alguém fora do meio espírita levou isso a sério para pesquisar? Sim, embora não seja uma área de pesquisa comum, sabe? Mas houve figuras acadêmicas que se interessaram. A fonte que a gente viu menciona o Dr. Ian Stevenson. Ele era professor de psiquiatria lá na Universidade da Virgínia, muito conhecido pelas pesquisas dele sobre crianças que lembravam de supostas vidas passadas. Ah, eu já ouvi falar dele. Pois é. E ele também investigou casos de xenoglossia. Publicou trabalho sobre isso, tipo um livro chamado Unlearned Languages, New Studies in Xenoglossia. Ele tentou aplicar um método mais rigoroso, mais científico, para analisar esses casos. Que interessante. E tem mais alguém. A fonte também cita o Dr. Brian Weiss, outro psiquiatra, formado em Yale, que ficou bem famoso com a terapia de vidas passadas. Ele conta nos livros dele, tipo Same Soul, Many Bodies, Muitas Vidas, Mestres, né? Acho que é esse o título em português. Isso, acho que sim. Ele relata casos de pacientes que, durante a hipnose regressiva, começavam a falar línguas que não tinham como saber. Ou seja, mesmo fora do espiritismo clássico, o fenômeno continua aparecendo e, às vezes, sendo investigado. Então não é algo restrito a um grupo só. Exatamente. E se a gente tenta juntar tudo isso,
Qual é a grande implicação da xenoglossia? Principalmente olhando pela ótica dessas fontes que a gente analisou, que tem essa base espírita. Para eles, é um fenômeno chave. É visto quase como uma evidência forte para dois conceitos fundamentais da doutrina. E quais seriam? Primeiro, a reencarnação. Se a xenoglossia for do tipo anímica, ou seja, se for a memória profunda do próprio espírito vindo à tona, então, para eles isso sugere muito fortemente que aquele conhecimento da língua foi aprendido numa vida anterior. A alma trouxe essa bagagem. Certo, a prova da bagagem espiritual. E segundo, a mediunidade. Se ficar claro que a pessoa não tem como ter aprendido aquela língua nesta vida, nem escondido, criptomnésia, e também não é uma memória própria de vida passada, animismo. Aí a explicação que sobra para eles é a comunicação de um agente externo, um espírito, usando o médium. E isso apontaria para quê? Para a sobrevivência da consciência depois da morte e para a possibilidade de comunicação entre os mundos, o físico e o espiritual. Entendi. Então, ou aponta para a reencarnação ou para a mediunidade. Nos dois cenários, seja animismo ou mediunidade, a conclusão é que a xenoglossia seria uma demonstração das potências do espírito. A interpretação final, segundo essa visão, é que essas coisas não acontecem por acaso. Teriam um propósito, validar esses princípios espiritualistas e talvez despertar a atenção da humanidade para a sua natureza espiritual, para o caminho da evolução. Bom, fazendo um resumo então do nosso papo, a gente mergulhou fundo na xenoglossia, essa capacidade meio maluca de usar línguas que a pessoa nunca aprendeu. A gente viu a diferença dela para a glossolalia, explorou as explicações que a doutrina espírita dá ao animismo, que seria a memória do espírito, contra a mediunidade, que seria uma intervenção de fora. E a gente contrapôs isso com as hipóteses mais materialistas, que, segundo pesquisadores como o Bozano, têm dificuldade para explicar a complexidade de alguns casos. E vimos também que tem uma riqueza de relatos históricos e até algumas investigações acadêmicas, mesmo que pontuais. É isso aí. A xenoglossia é apresentada nessas fontes como um fenômeno de muito peso para quem tem uma visão de mundo espiritualista, reencarnacionista. Funciona quase como uma peça de evidência no mundo real para conceitos que, de outro jeito, seriam só filosofia ou fé. É verdade. Claro, a gente sabe que é um campo onde o debate é quente, as provas são sempre muito questionadas, né? Mas o interesse que isso desperta, tanto no meio espiritualista quanto às vezes até no científico, é inegável. E aqui talvez fique um ponto para a gente refletir no final, né? Algo que as fontes até provocam a gente a pensar, mas não dão a resposta pronta. Se a gente considerar esses relatos todos, alguns bem detalhados, vindos de gente que observou com cuidado, e considerando essa aparente dificuldade das explicações convencionais darem conta de tudo, no fenômeno tipo a gramática perfeita, os dialetos raros, o que seria preciso para que fenômenos como a xenoglossia pudessem de verdade balançar ou influenciar os modelos científicos que a gente tem hoje, sobre consciência, memória, sobre a natureza da nossa existência? Será que a gente está olhando para evidências de algo além do físico? Ou será que ainda podem existir mecanismos do cérebro, da psicologia, super sutis, que a gente nem conhece ainda e que conseguem simular esses efeitos de um jeito tão perfeito? Uma pergunta que fica no ar, né? Exato. Uma questão em aberto que com certeza desafia as nossas certezas. Fica aí para a gente pensar. Saiba mais pela Enciclopédia Espírita Online. www.luzespirita.org.br